Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate é uma produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E quinzenalmente a gente traz assuntos relevantes para o magistério municipal, que dizem respeito à educação pública de qualidade e outros assuntos pertinentes e atuais. No programa de hoje, a gente fala de um assunto que diz diretamente ao magistério municipal, já que é formado, em sua maioria, por mulheres, por professoras. Hoje a gente vai falar sobre mulheres na política. Afinal de contas, mesmo sendo a maioria do colégio eleitoral, algumas pesquisas apontam que a gente tem menos mulheres nos espaços de representação que o Afeganistão. Então ainda temos muito a avançar para que as pautas das mulheres sejam de fato consideradas. E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe hoje duas professoras da rede municipal, a Regina Costa dos Santos, que também é dirigente do CMP Sindicato, e a Marta Borba, que também já foi dirigente do CMP, né, Marta? E hoje continua atuando no magistério. Boa noite, Marta. Boa noite, Regina. Sejam bem-vindas. Boa noite, Ingra. Boa noite, Marta. Boa noite a todos, né, que acompanham o programa Educação e Debate. É um prazer estar aqui, né, discutindo essa importante pauta. Boa noite. É muito bom que nós nos reunimos para conseguir fazer uma olhadinha e uma reflexão para o cenário qual estamos vivendo no momento. Bom, antes da gente entrar na questão do processo eleitoral propriamente dito, a gente sabe que as mulheres elas enfrentam desafios diários, né, sendo mulheres. E quando a gente fala de política, não é só o processo eleitoral, né? Todas as nossas ações diariamente são política, né? Isso, Ingra. Eu acho que é importante, assim, a gente sempre fazer esse recorte, né? Porque é muito comum a gente ouvir eu não gosto de política, ou eu não quero discutir política, né? Nós que acompanhamos as salas dos professores é algo que está muito presente, assim, nos últimos 2 meses tem sido que a gente vem ouvindo muito, né, na hora do recreio dos professores. Eu não quero discutir política ou eu não gosto de política. A política ela se faz diariamente, né? Existem vários espaços tanto de discussão de política quanto de disputas, né, políticas, e que a gente deve estar inserido, mesmo na escola, né? Na escola, diariamente se faz política, desde às vezes da escolha do passeio, onde a gente vai estar indo, né, da escolha do líder da turma, né, da escolha do presidente da associação de pais, do diretor da escola. Então, existem vários espaços no dia a dia da sociedade democrática que a gente já vai fazendo esse exercício, né, e essa esfera ela vai aumentando. E a gente observa, assim, que tem um número significativo de mulheres que vai assumindo esses espaços. Com um pequeno detalhe aí, em espaços que demanda mais poder, a gente tem um limite, né, de abertura do próprio Estado, né, para que a mulher de fato consiga estar chegando a esses espaços, os próprios partidos políticos, e depois a gente vai aprofundar um pouquinho essa discussão, né, sobre a questão da eleição deste ano. Então, assim, que são coisas que no dia a dia a gente não consegue, e a nossa própria realidade enquanto mulher que muitas vezes não nos permite isso, mas de fato, política a gente faz todos os dias, e às vezes é nas nossas relações diárias, lá na nossa casa, com o nosso filho, na nossa escola. Exatamente. O que a gente não faz vai faltar logo ali. Se exime de não participar do processo político, você vai estar logo ali sentindo na sua pele a falta de atendimento à saúde, por exemplo, da mulher, né, em todas as políticas públicas que de fato deveriam estar ocorrendo, não ocorrem. Talvez seja exatamente por esse acanhamento, digamos assim, de participar mais ativamente na política. Mas eu penso que nós já caminhamos bastante nesse sentido e que vamos ter que continuar nessa luta de não, por exemplo, no partido político em que somente buscam a mulher para preencher a vaga, né, no período eleitoral. Eu acho que nós temos que caminhar a luta e encaminhá-la para que, se o partido não eleger, ele vai perder a vaga, né?
na próxima eleição, alguma coisa nesse sentido. Precisamos urgentemente fortalecer essa situação, porque é fácil preencher a vaga para concorrer, mas incentivar e inclusive destinar a verba de igual para igual do companheiro homem que está concorrendo, a gente percebe que não ocorre, ainda não ocorre, né? E nas outras instâncias é visível, e são aí as estatísticas que nos mostram, né, que na organização da base nós estamos muitas de nós, mas quando chega nos poderes de instâncias maiores, há uma carência, né, há um número bem insignificante da participação da mulher. E a gente percebe muito isso, mesmo em situações micro, né? No caso nosso de professores, né? Quantos de nós às vezes elegemos o diretor, né? Se aparece professor, ele tem uma chance maior, né, entre aspas, assim, para chegar na instância da escola, no comando da escola. E a gente observa muito isso, há muito tempo isso vem acontecendo, né? E a questão do salário, eu não preciso nem estar elencando aqui, porque a gente sabe também que as estatísticas nos mostram de que o salário nas instâncias maiores, mesmo ocupando o mesmo cargo, continuamos ainda abaixo. E é interessante que a gente observe isso em vários lugares, né? Porque nos movimentos sociais, geralmente as lideranças são mulheres, né? Isso tanto no campo quanto na cidade. Nos movimentos sindicais, muitas das bases, a maioria são mulheres, mas se a gente fizer claro que não é uma realidade de todos os sindicatos, mas a maioria, as direções são homens, né? Quando se vai fazer uma fala, é o homem que vai fazer a fala, e apesar da sua base ser a maioria mulher. Parece que acontece alguma coisa no meio desse processo de sair da base e chegar no espaço de decisão, que se perde as lideranças que eram lideranças lá na base e outras lideranças que de fato se tornam as que têm o poder de decisão. Mas eu acho que nesse sentido, assim, acho que é importante a gente voltar à realidade da mulher em si, né? Tipo assim, a mulher, hoje ela tem uma tripla ou até uma quarta jornada de trabalho, né? Aonde nós somos as chefes de famílias, muitas vezes aonde a gente o sustento também da casa, a gente garante a educação dos filhos e também toda a questão de cuidado da casa, de manter, né, essa estrutura como um todo, ainda o trabalho e muitas vezes a liderança, né? Não é algo tão simples assim, né? Daqui a pouco você militar no movimento sindical ou até mesmo lá no teu bairro, na associação de moradores, né? Não é uma coisa tão simples. As condições que a mulher tem de estar nos espaços de liderança não são as mesmas que o homem, né? Eu acho que essa é uma discussão importante da gente fazer, inclusive financeira, porque nós ganhamos menos do que os homens, isso é comprovado, né? As pesquisas mostram esses dados. Um exemplo, qualquer mulher hoje que vai se candidatar a vereadora tem um impacto, inclusive, financeiro na sua campanha. Por quê? Porque a maioria das mulheres ganham menos do que o homem. E a gente sabe que não é os partidos que bancam, né? As campanhas. Muitas vezes são recursos pessoais, em si falando de pessoas que são pobres, né? Se falar que quando o pobre se candidata, né? Que são a maioria das pessoas, que muitas vezes, infelizmente, é só para completar as cotas que os partidos têm, né? E muitas vezes, infelizmente, essas pessoas acabam nem se elegendo, mas para você bancar uma campanha, precisa de dinheiro, precisa, né, de toda uma infraestrutura que muitas vezes nós, mulheres, não temos. Então, assim, chega até ser, às vezes, meio injusto algumas falas de dizer, a mulher não quer estar em alguns espaços. É aberto a oportunidade, mas a mulher não quer. Dá um exemplo, a questão dos sindicatos que você trouxe, né? Tipo, se a gente fazer um levantamento, quantos sindicalistas a gente conhece? Pouquíssimas. Por quê? Porque o sindicato é algo que te requer muita energia de tempo. E quantas de nós temos essa energia de tempo para se dedicar a essa estrutura? E os espaços não estão estruturados para acolher a realidade da mulher.
Muitos de nós temos filhos. Chega você para uma reunião com um filho, né? Todo mundo te olha torto, né? As pessoas não te acolhem enquanto liderança, você trazendo a tua realidade de mulher. Então, assim, não é fácil ser mulher e estar nos espaços de liderança. Não é algo tão simples como se... Por isso que precisa de políticas públicas, precisa de leis. A própria lei eleitoral, ela precisa ser ampliada, ela precisa ser melhorada para que, de fato, se querem que as mulheres estejam nesses espaços, ela precisa ser pensada de acordo com a realidade das mulheres. Mas eu só acredito que isso vai mudar se nós... enquanto mulheres lutando, nos organizando, assim como fizemos no decorrer dessa, né, de toda a história, né, lutando e reivindicando de fato esses espaços como espaços também nossos, né? Inclusive o direito de votar. Sim. Né? Que é tão recente, né? Porque ele, na verdade, ele existe mesmo. Não fazem nem 100 anos que no Brasil as mulheres podem votar, todas as mulheres, né? Porque o processo inicial foi muito difícil, né? Primeiro as mulheres podiam votar, mas se seus maridos ou pais ou filhos mais velhos permitissem. Depois somente as mulheres com uma renda fixa. Aí só depois mulheres solteiras, só depois mulheres que não trabalhavam, enfim... Todo um processo, e esse processo ele não se deu sozinho, né? Ele se deu luta, né? Pela luta de muitas mulheres. Muitas mulheres que, inclusive, na época também foram taxadas por outras pessoas e, às vezes, por outras mulheres. Porque é uma reprodução de discurso. Não é porque essas mulheres não queriam também ter esse direito. Na verdade, elas nem tinham a leitura do que representava tudo aquilo, né? Porque eram muito progressistas essas mulheres que queriam votar e se envolver na política. Até existiam na Constituição algumas falas, né, que apontavam que a política era desonrosa para famílias, porque mulheres que integravam a política eram um problema em casa, né? Então, isso não pode ser esquecido e deve ser refletido e lembrado, né? Porque esses pequenos avanços foram através de muita luta e eles estão ameaçados, né? A gente vive uma onda, né? Totalmente ameaçados, né? A gente vive um momento, assim, que está em risco, né? Não só os nossos direitos enquanto mulheres, mas todo esse processo de conquistas, né? Que foi se tendo ao longo dessa história, né? Porque, assim, 88 anos, né? Me parece que é mais ou menos esse o período, assim, né? Desde que a gente teve a chance de poder, pela primeira vez, votar, né? Passou a ser obrigatório em 46, né? Imagina, olha só, é muito pouco tempo em se falar em história. Sim. Mas em se falar em realidade, gente, é muito tempo. É muito tempo. Então, quer dizer, a gente vem sofrendo e se arrastando, as coisas andam muito devagar quando se fala em mulher, né? De uma lentidão, assim, fora do normal. E me parece, assim, que o movimento que se vive hoje, a gente vem acompanhando um pouco, ou pela rede social, né? A rede social mostra um pouquinho isso, assim, que hoje se tem todo o movimento para vir atacar as mulheres, né? Atacar, inclusive, o direito ao voto. Seja você enquanto eleitora ou enquanto candidata, parece que você está agredindo alguém quando você se manifesta no sentido, sim, de defesa do teu direito enquanto mulher, né? Gente, eu acho que é, inclusive, o momento das mulheres voltarem a discutir e voltarem a estar refletindo e se organizando para, de fato, a gente não estar tendo esse retrocesso. Lembrando que até a década de 50, por exemplo, para uma mulher viajar para o exterior, tinha que ter a permissão do marido, a permissão de alguém, da figura masculina, né, que fosse o avô, a figura, né, no sentido de ser o homem que pudesse estar dizendo, você pode, você não pode. E é isso que, nesses cenários os quais nós estamos vivendo agora, precisamos muito nos organizarmos, ainda mais, né? Porque, do contrário, parece que se dá um passo para frente e dois para trás, né? Eu acho que é importante essa questão, assim, da organização, e eu me orgulho muito de ser mulher, né? De ser mulher e de ser sindicalista, de estar em espaços que discutem essa questão da política e dos nossos direitos enquanto mulheres, né?
Porque, de fato, eu acho que não existe uma outra forma, né? E eu também acho que não existe democracia se as mulheres não estiverem nesses espaços. Então, assim, se tem todo um discurso da democracia, no entanto, em contramão, você vê toda uma onda fascista, machista, né? Para derrubar todo e qualquer, né? Protagonismo feminino, né? Isso a gente vê, assim, nos próprios partidos políticos, né? Se você vai ver, assim, hoje a maioria existem muitas mulheres filiadas a partidos políticos, muitas. Eu fui buscar o dado, em torno de 44% das mulheres com registro, né, nos partidos, as pessoas com registro nos partidos são mulheres. Então, quer dizer, é muita mulher. E como que num país onde tem tantas mulheres filiadas a partidos, a gente não consegue, muitas vezes, atingir os 30% mínimo dos partidos? Né? E não é a gente mulher, é a gente enquanto sociedade. Por quê? Porque os partidos não priorizam a construção, né, das candidaturas das companheiras, né? E é simplesmente, fica claro que é simplesmente para fechar cotas, né? Regina e Marta, eu vou pedir uma licença para vocês, a gente fazer um breve intervalo. Em seguida a gente volta falando um pouquinho mais sobre as mulheres no cenário político atual. Até mais. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje a gente recebe duas professoras da rede municipal, a Regina Costa dos Santos e a Marta Borba, para falar um pouquinho com a gente sobre as mulheres na política. No último bloco a gente falava um pouco sobre a falta de incentivo às mulheres também dentro dos espaços dos partidos políticos, né? A gente falava sobre a questão das cotas, né? Desde 2009 é obrigatório que os partidos tenham então 30% dos candidatos sejam candidatas. Mas parece que isso não tem dado muito resultado, né? Porque, por exemplo, para a gente não sair muito longe da nossa realidade, aqui a nível municipal, a Câmara é composta por 21 vereadores homens, né? Na verdade, assim, é importante a gente fazer essa discussão, assim, né? Porque não basta só, é o que a gente discutia na primeira parte do programa, né? Tem que dar condições, né? Não basta só ter um número, né, mínimo de candidatas mulheres, se os partidos não tiver uma política de fato projetarem mulheres para serem candidatas ao longo, né, assim como fazem com os homens, né? Você não vê um homem ser desafiado a ser candidato um mês antes das eleições, né? Olha, a gente viu isso aqui para as eleições a nível municipal, a gente viu com companheiras próximas nossas, onde os colegas receberam ali um mês e meio antes das eleições convites para ser vereadoras e vieram perguntar a nossa opinião. A gente disse que não, que era um desrespeito com a colega, com a mulher. Por quê? Porque se você quer de fato que alguém seja candidato, você precisa construir isso, construir e dar condições, que era aquilo que a gente dizia. Dar condições significa sim ter o mesmo investimento, inclusive financeiro, que os homens têm, né? Na verdade, hoje assim, a questão do fundo de investimento, a gente sabe que isso, na verdade, tem uma certa balela aí para quem é que está indo. Está tendo mesmo direcionamento das verbas para a campanha?
Eu tenho dúvidas quanto a isso. Será que as mulheres estão recebendo os mesmos valores do que os homens? Então, assim, ó, infelizmente a gente sabe que não é assim que funciona, e sim, as mulheres na forma como está organizada hoje a lei eleitoral, nós somos ainda lesadas. A gente sabe que teve um avanço que é fruto de muita luta das mulheres, da nossa organização, mas que tem que ter um avanço. Mas eu acredito que, se a gente entender isso como um processo coletivo enquanto mulheres, né, da gente pensar daqui a pouco em mandatos coletivos, vamos investir em mandatos coletivos, vamos boicotar mesmo o sistema eleitoral. Se é por aí, boicotar no sentido não de burlar, mas sim de nos organizarmos, né? Vamos fazer processos coletivos, vamos investir nas nossas companheiras, vamos votar em mulheres, mas em mulheres com proposta para mulheres, né? A gente vem discutindo muito isso assim, planos de governo, o que se tem enquanto propostas, o que de fato está apresentando para as mulheres, o que está apresentando para a educação. Quem que entende melhor, Marta, da questão do acesso à escola de educação infantil, à creche, do que nós? Será que o homem ele vai lutar do mesmo jeito do que uma mulher? A questão do combate à violência, né, contra a mulher, as questões que envolvem a saúde da mulher, será que um homem ele vai ter o mesmo empenho que nós que vivenciamos essa realidade? Eu tenho convicção de que não. A gente sabe que tem muitos homens empenhados com esta pauta. A gente vê mesmo aqui na Câmara de Vereadores, a gente tem vereadores que defendem as mulheres, a gente não tem dúvida disso, né? E não é isso que a gente está dizendo, que não está tendo a defesa, está tendo a defesa. No entanto, né, o que a gente quer é que a gente não tenha porta-vozes, né, e que a gente possa, a gente mesmo estar falando por nós, né? Que sejamos protagonistas, né? Os planos de governo, seja eles em nível de vereadores, de deputados, ou mesmo agora para governo estadual, ou mesmo para a presidência do país, que contribuição nós estamos presentes nessas pautas de governo, de que forma nós estamos? Vou trazer um exemplo micro, né, do cenário micro. As paradas de ônibus nas vilas. Pouquíssimas têm banco. E é de lá que vêm as trabalhadoras, né? Elas se deslocam principalmente para o comércio, para a educação, para atendimento nos hospitais. São as maiores usuárias do transporte urbano, são mulheres trabalhadoras. São mulheres, né? E que por vezes precisam ficar com os filhos no colo, 20, 30, 35 minutos numa parada de ônibus e sequer tem um banco para sentar. É uma política pública que, se nós estivéssemos à frente, absolutamente já estaríamos com essas campanhas na rua e nós pudéssemos já ter conseguido, né? Um atendimento mínimo, é um atendimento mínimo que se possa dar e nós não o temos, né? E aí vamos para um cenário maior. O atendimento à questão da saúde. Meses e meses para conseguir fazermos um atendimento ginecológico. E aí os índices de câncer, né, engrossando estatisticamente, e nós estamos à frente disso? Não estamos. Deveríamos estar mais fortemente, né, engajados. Fico triste quando eu vejo candidatos e que inclusive têm os seus pares nos espaços de governança, falando em escola de tempo integral. Não existe mais a escola em tempo integral no nosso país. E isso foi recentemente que tínhamos começado a ter essa política pública de atendimento e que poderia dar um salto de qualidade para o país. E não temos. Então eu vejo as falas dos candidatos assim, de forma até depreciativa, porque sabe que essa política ela está nefasta no país, não aconteceu isso. Eu acho que essa é uma questão assim que só irá mudar, e a gente acredita nisso, se a gente tiver mais mulheres. Sim. Não existe uma outra forma, né? E muitas assim acreditam que o sexo do candidato não interfere nas suas políticas públicas. O que não é verdade. Assim, eu tenho convicção, tanto pelas minhas experiências pessoais quanto coletivas nos espaços onde a gente está, que interfere sim diretamente. Não estou aqui dizendo que os homens não
estão nos representando ou que não estão pautando, né, algumas coisas que dizem respeito a nós mulheres. Mas eu estou tendo a convicção e estou reafirmando isso, que o empenho ele não é o mesmo. O comprometimento com a pauta não é o mesmo. Isso é no dia a dia da gente assim mesmo, a gente se compromete com o que faz sentido para a nossa vida. Porque o ser humano, ele se mexe, ele se move a partir das necessidades. E aí que há a diferença entre homem e mulher. As nossas demandas são muito específicas. E prova de que essas demandas não vêm sido pautadas com... como elas deveriam ter sido pautadas, os ataques que as mulheres trabalhadoras vêm sofrendo nos últimos anos, né? A gente, isso não é uma coisa de agora, né? Aos poucos já vem acontecendo, tipo, a gente conseguiu em 2009 que 30% das mulheres sejam candidatas, em contraponto a isso, a gente vem aí com uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma lei de terceirizações irrestrita, enfim, a gente vem sofrendo ataques por parte de governantes, homens em sua maioria, não que seja porque eles são homens que eles pensam isso, mas a questão aqui é que as pautas das mulheres não estão sendo consideradas, né? As pautas, e assim, digo, né, existem projetos de governos, né, e quando a gente fala assim que a gente tem que votar em mulheres, eu acho que sim, a gente temos que votar em mulheres e mulheres comprometidas com as nossas pautas, né? Que de fato a gente consiga analisar os projetos de governo. Hoje a gente vê assim um ataque à classe trabalhadora em efeito cascata, né? A gente vem aí já desde 2015 denunciando isso nas ruas. Inclusive a gente tem feito isso nesse programa, né? Onde a gente vem trazendo assim em várias oportunidades essa discussão, e agora é a oportunidade da gente pensar para quem é que vai o nosso voto. A gente está ouvindo o candidato dizendo em alto e bom som, na mídia, a nível nacional, assim, sem nenhum tipo de cuidado, que sim, mulher tem que ganhar menos do que homem. Isso assim, o candidato dizendo, não é nenhum tipo de fake, não. E uma das justificativas é porque ela é engravida. Porque ela é engravida. Quantas de nós, assim, quanto a gente lutou por ter a garantia da licença de maternidade de 6 meses, e o quanto ela vem sendo importante, né? Nossa. Tanto não só para a vida dos nossos filhos, né? Mas da sociedade como um todo, a qualidade de vida. E isso os dados comprovam, né? Então, assim, ouvir de um candidato, né, que nós temos que ganhar menos e a gente ainda achar que a gente tem que votar nele, né? Então, assim, eu acho que é esse tipo de coisa, da gente poder, de fato, avaliar que pauta que os candidatos têm, qual é o seu plano de governo e o que a gente quer enquanto mulheres. Eu acho que nesse momento é fundamental, até porque somos mulheres trabalhadoras, né? Eu acho que esse é um recorte importante de fazer, né? Eu acho que tem que esclarecer, por exemplo, quando dizem, bem declaradamente, menos Estado. O que significa para nós mulheres um plano de governo do candidato quando ele diz menos Estado? O menos Estado significa menos saúde, menos saneamento básico, menos educação, menos tudo mais. E é menos para quem está na periferia, né? É importante fazer esse recorte, porque quem que utiliza o serviço público? Somos nós, pobres, que utilizamos. Quem que utiliza, né, o serviço público de educação, né? Eu acho que essas coisas, assim... O de transporte. O de transporte. Quem que utiliza o transporte público? Somos nós, e na maioria somos mulheres. Então, assim, quando a gente traz, assim, a questão da política, eu acho que, e daí não cabe mais a gente dizer, não, a gente não discute política, ou a gente não quer discutir política, ou não me interessa esse assunto, eu não aguento mais. Esse é o momento que política, sim, eu quero discutir política. Porque discutir política, no nosso caso, é qualidade de vida, né? E qualidade de vida é o que a gente quer pra gente, é o que a gente quer pros nossos filhos, é o que a gente quer pros nossos netos. E principalmente é o que a gente quer que nos respeite enquanto seres humanos, enquanto mulheres que somos. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que pensar assim, tem que pensar no nosso voto enquanto eleitoras, e aí as mulheres que são candidatas, que nos apresentem propostas claras, né, de políticas públicas para as mulheres. Então, para a gente já encaminhar para o encerramento do programa, eu acho que é importante a gente falar para as mulheres e principalmente para as professoras da rede municipal, que são o público do nosso programa, os critérios
que devem ser utilizados nesse processo eleitoral, porque quando a gente fala de tudo isso, da importância das mulheres na política, de se discutir tudo isso, a gente não pode esquecer que logo ali na frente, dia 7 de outubro, já é o dia de se tomar uma decisão. Pode não parecer nada, mas o voto de cada pessoa é de extrema importância nesse processo. Nós, professoras, mais do que, né, qualquer outro trabalhador, porque somos servidoras públicas, dependemos basicamente dos políticos, né, inclusive para manter os nossos salários e os nossos direitos. Então, como professoras, nós temos a obrigação de olhar cada um dos planos de governo, de olhar, esmiuçar e ver qual candidato que é contra, né, a reforma, que é a favor da reforma trabalhista, quem que é contra, quem que é a favor da questão da aposentadoria, né, da reforma da Previdência. Nós temos várias professoras agora, mais de 100 aí, que para os próximos 3 anos vão estar se aposentando. O que que isso significa nas nossas vidas? As pessoas que vão estar entrando vão estar decidindo o futuro da nossa nação, né? Então, que projetos eles têm para nós, enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras, servidoras públicas, né? E para a educação. Eu acho que não dá para a gente deixar de avaliar esses pontos, porque de fato, ali na frente, daí não adianta reclamar. Com certeza. É um momento muito importante para que façamos uma reflexão sobre aquilo que a gente já conquistou e que não podemos fazer um retrocesso. E não tem que ter preguiça, não. Vamos buscar o histórico, sim, do candidato e da candidata. E eu tenho sobre a minha mesa 5 ou 6 mulheres e estou vendo o que ela está propondo ali, porque também independe, tá? Independe, porque vai que defende o Estado mínimo. É uma mulher e defende o Estado mínimo. Esse não é o voto para mim. Bom, obrigada, Regina, obrigada, Marta. Foi um prazer essa conversa com você. Sempre falta tempo para a gente conversar, né? Mas muito obrigada pela presença de vocês hoje. A gente agradece, né, mais uma vez poder estar aqui e que a gente possa, de fato, fazer do nosso voto aí uma ferramenta, né, para a gente mudar essa sociedade que está aí, né. E além do voto, continuarmos nos locais de trabalho e buscando nossos espaços nas instâncias maiores. Tá certo, muito obrigada. A gente também agradece você, telespectador da TV Câmara, que nos acompanhou no programa Educação e Debate de hoje. É o programa Educação e Debate, que é uma produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, e hoje a gente falou sobre a atuação das mulheres no cenário político atual. Cabe lembrar que a Simone de Beauvoir já dizia, né, que diante de uma crise política, econômica ou religiosa, são sempre os direitos das mulheres os primeiros a serem questionados, e esses direitos, eles não são permanentes, então as mulheres devem seguir sempre vigilantes. Uma boa noite e até a próxima semana.